Eu vou deixar gravada essa aula para depois se alguém quiser assistir de novo, se não pegou alguma coisa direito, pode olhar e tal. Então, boa noite. Hoje eu vou dar aula de matemática. Acho que eu não dei nenhuma aula de matemática online ainda, ninguém me conhece. Eu sou o Augusto. Ahn, eu já gravei uns 2 ou 3 vídeos das aulas passadas, assim. Eu não sei se chegaram a ver ou se assistiram, de qualquer forma tá lá no Drive. E aí hoje é a minha primeira aula aqui, então se tiver meio travado, se tiver meio estranho, é porque eu ainda não peguei o jeito. Vocês podem me xingar ali no chat. E qualquer coisa que eu fizer muito errado, vocês me avisem. Se for devagar, se for muito lento, se tiverem qualquer dúvida, podem me avisar ali. Mais coisas sobre mim. Bom, eu acho que eu faço engenharia química. Eu não sei mais exatamente. ah, eu não sei mais exatamente o que dizer assim. Eu faço engenharia química e tal. E vamos ver se a aula vai ser legal aqui. Pera aí que acho que Jaqueline vai digitar mais um pouco. Tá. Tá, então. Eu tive um problema aqui no PowerPoint. Minha setinha saiu errado. Virou uma luazinha, mas toda vez que tinha uma luazinha significa uma setinha. Tá, então a gente vai ver, né? Função de primeiro grau, que é um tipo de função. Eu até pedi para vocês darem uma pequena revisadinha, porque é um pouco necessário que a gente entenda de expressões algébricas, de polinômios, o básico de funções e também gráficos, porque a gente vai estar fazendo bastante gráficos aqui. Essa matéria, eu não botei um slide sobre isso, mas essa matéria é bem importante para a URGS e pro Enem principalmente. Na URGS não vai cair exatamente questões sobre funções de primeiro grau, mas vai cair muitas vezes alguma coisa relacionada a isso. Então, tipo assim, uma questão que envolva em algum momento funções de primeiro grau. Então é importante ter uma noção de como ela funciona, saber desenhar o gráfico, saber retirar uma função de primeiro grau do gráfico. Tem vezes questões que tu sabendo fazer uma função de primeiro grau, desenhar ela te ajuda muito a resolver a questão. E no Enem ela vai cair muito mais vezes, assim, ela vai cair geralmente em contexto. Então geralmente tem um gráfico, tem que tirar informações do gráfico, e aí são funções de primeiro grau, ou às vezes até mesmo calcular elas, certo? Então, é isso. Então, bom, então função afim é um outro nome para função de primeiro grau, certo? Então vamos pensar um caso bem clássico. Um carro se mexendo, que nem na física, no movimento uniforme, né? A distância do carro ela vai ser proporcional ao tempo, né? Então, porque o carro tem uma velocidade, então, conforme for a velocidade dele, a distância vai estar sempre relacionada ao tempo. Então, no tempo 1, o carro vai ter se mexido uma distância certa, no tempo 2 ele vai ter se mexido mais uma distância. Então, por exemplo, se ela for 50 km por hora, a cada aqui tá quilômetro, né? Mas é hora que eu quis dizer aqui. Então, a cada 1 hora, a distância dele vai aumentar 50 km. E a gente pode desenhar um gráfico também da distância em função do tempo, né? Que vocês imaginam que ele fica mais ou menos assim, ó. Opa, não. Tem que fazer uma linha mais reta. Assim. E aí o gráfico, deixa eu pegar uma outra cor aqui. E aí o gráfico fica mais ou menos assim. Tem uma linha aqui, né, que é mais fácil. O gráfico fica mais ou menos assim, né? Certo? Quem já viu o gráfico, né? E outra coisa, a distância ela é proporcional ao tempo, ou seja, se eu dobrar o tempo, eu dobro a distância. Se eu triplicar o tempo, eu triplico a distância. Então a gente chama de grandezas diretamente proporcionais, porque eles estão relacionados dessa maneira de primeiro grau, né? Que é o que nós vamos ver hoje. Então vamos ver aqui. Então aqui são alguns exemplos de gráficos de função afim, né? Vocês podem ver que eles são linhas retas, né? Esse que vocês precisam ter em mente quando tem uma função de primeiro grau ou função afim. Sempre vai ser uma linha reta que vai cruzar o gráfico dessa maneira. Então ele pode começar assim de um ponto alto, ou aqui do zero, ele pode ser mais
mais inclinado, menos inclinado que nem esse, ou elas podem vir aqui de baixo. Elas podem também passar aqui pro terceiro quadrante, certo? Então, basicamente, a função afim é um outro nome para função de primeiro grau. E uma função de primeiro grau é um polinômio de primeiro grau. Eu passei na aula de expressões algébricas, então um polinômio é uma expressão, né, que tem uma variável. Ou seja, um x e um y. Um y que dependa do x. E ele é de primeiro grau porque esse x tem um expoente de 1, certo? Se ele tivesse de 2, o x ao quadrado seria uma função de segundo grau. Assim, a gente está pensando só em funções de primeiro grau. Então a função de afim ela vai estar sempre nesse formato aqui, ó. O y ficou fora do lugar. Deixa eu ver se eu consigo colocar um y aqui para ficar mais fácil de se entender. Assim. Olha, não ficou muito legal. Bom, tá. Então aqui é o y igual a x mais b, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que assim, a gente vai ter um valor y, certo? Que vai estar relacionado com um valor x. Então, que nem eu falei na aula de funções, que é uma aula atrás, o x é a nossa variável independente e o y é a variável dependente, porque justamente ela depende do x. Conforme eu vá mudando o valor de x, o valor de y vai mudando, certo? Então, se a gente fosse pensar naquela nossa função da distância pelo tempo, o y é a distância e o x vai ser o tempo. Então, conforme eu vou colocando valores de x no tempo, a distância vai aumentando, certo? Então, a distância vai depender do tempo. Então, e o a e b, que são dois parâmetros que a gente vai ver mais a fundo depois, eles podem ser qualquer valor. E eles vão dar a cara da função. Eles são como se fosse a impressão digital daquela função que a gente está falando. Bom, vamos para um exemplo bem básico aqui, certo? Então, a gente tem uma empresa de calçados que tem um custo de produção de R$30 por calçado. E mais um valor fixo de R$500 para cada produção, certo? E a gente vende o calçado por R$50. Ok. Vamos ver. As funções custo de produção, faturamento e lucro. Tá, então a gente vai ter que ver, a gente tem três funções, primeiro nessa questão A, que a gente tem que ver. A gente tem que ver a função que relaciona o custo de produção com a quantidade de calçados, a função faturamento com calçados e a função lucro com calçados também, certo? Então vamos ver. A gente precisa de algo que relacione o custo de produção com o número de calçados, certo? Então eu sei que se eu fizer um calçado, ele vai custar R$30 mais R$500, certo? Se eu fizer dois calçados, vai custar 30 vezes 2, 60, mais 500. Então, vocês podem ver que aqui o valor que eu coloco para calçados vai ser a nossa variável independente, o x. Então, se a gente colocar esse x junto com o 30 aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui. C igual a... eu tenho no outro slide, nem precisa fazer isso. Bom, então a gente tem a gente vai ter o 30, a gente vai ter 30 vezes x mais 500, certo? Esse aqui vai ser a nossa função custo de produção, certo? Porque, ó, cada calçado que eu produzir vai custar o valor de R$30 por calçado mais 500. Então, se eu produzir um, vai ser 30 mais 500. Se eu produzir 100, vai ser 300 vezes 100 mais 500. Porque o 500 é fixo, né? Que nem eu falei antes. E agora a função faturamento. Faturamento é todo o dinheiro que a empresa vai receber, certo? É o dinheiro bruto. É tipo tudo o que tu recebe quando tu vende alguma coisa, certo? Então, se a gente vende cada calçado por R$50, o faturamento é mais simples. Ele é uma função que relaciona calçados com faturamento, certo? Então, se eu vender um calçado, eu vou ganhar R$50. Se eu vender dois calçados, R$100 e assim por diante. Então, aqui está o x do lado dos 50, certo? Então, a função faturamento é 50x, certo? Lembrando, x é os calçados. Então, se eu vender um calçado, R$50. Se eu vender dois calçados, R$100. E se eu vender 100 calçados, 500 vezes 100, certo? Agora, aqui vai dar uma complicadinha. A função lucro. O que é lucro? Lucro é o faturamento que tu obteve menos o custo de produção, ok? Então, a gente poderia tentar descobrir isso fazendo, mas de uma maneira simples a gente sabe que lucro é faturamento menos custo de produção. Ou seja,
vamos supor, a função L de x, que é lucro, né, for faturamento menos custo de produção, a gente pode fazer um cálculo com essas funções, que é uma outra coisa que eu expliquei lá na aula de funções, certo? A gente pode manipular funções como algebricamente, certo? Então, fazer um cálculo de f de x menos c de x, a gente substitui o quanto elas valem, certo? Então a gente coloca o f de x aqui, 50x, e o c de x, que é 30x mais 500, só que a gente coloca o menos, né? Porque a gente está fazendo menos. Então, menos 30x menos 500. Fazendo esse cálculo aqui, a gente chega na função lucro, que é 20x menos 500, certo? Então, toda vez que eu vender um calçado, o meu lucro obtido ali vai ser de 20x vezes menos 500. Opa, tá, tem uma pergunta da Maria, por que fica menos 500 e não mais 500? Tá, então, aqui no slide deu pra ver que não ficou exatamente claro, mas assim, esse menos aqui, certo, ele tá sobre todo esse cx aqui. Vamos ver se eu consigo escrever melhor isso aqui, assim. Ó, vamos ver aqui, ó. A gente vai ter uma... Bom, tudo bem, eu vou explicar de qualquer jeito, mas... Se tu entendeu, eu vou explicar de qualquer jeito, mais... explicado aqui. Bom, então a gente vai ter o L de x, certo? 50x. Daí esse menos aqui, ele vai estar toda a função mais 500. Vocês estão vendo ali Opa. Ali a caixa de texto que eu fiz, certo? Então esse menos aqui, ele vai... Opa, peraí. Esse menos aqui, ele vai estar relacionado com esse 30x e com esse 500. Então ele vai mudar o sinal, né? Então por isso que vai ficar menos 500 aqui. E sim, e também se tu pensar logicamente, tu tem o custo de produção é uma coisa que vai tirar o valor, certo? Então tu vai ter com menos 500, porque o custo de produção é mais 500, né? Porque se tu for falar em custo, vai ficar maior. E aí se tu for calcular o lucro, que é o custo, é o faturamento menos o custo, tu vai estar sempre perdendo esses 500 reais quando tu for calcular, né? Então por isso que ele fica negativo ali. Bom, então essa é a função lucro, certo? Show. E aí nós tínhamos mais uma pergunta que é: a empresa tem um número mínimo de calçados a ser vendido para ter um lucro positivo? Falando da função lucro, né? Então vamos pensar assim: se eu preciso ter um valor mínimo de calçados que eu tenho que vender para conseguir ter lucro positivo, né? E dá pra ver que sim, né? Porque, vamos supor, se eu vendesse um calçado só, eu ia ter o lucro de 20 vezes 1 menos 500, que dá 480, né? Então a gente tem um valor que a gente tem que vender mínimo para ter um lucro positivo. Então como é que a gente vai descobrir isso? O lucro positivo é qualquer lucro maior que zero, né? Vamos ver se eu consigo. Aqui. Maior que zero e um zero. Certo? Então qualquer valor. Então o lucro tem que ser maior que zero. Então vamos substituir o zero ali para ver quantos calçados a gente tem que vender para ter um lucro zero, certo? Então a gente substitui ali no L de x um zero, certo? Então coloca o valor de L de x como zero e aí faz as operações. A gente passa o 20x para cá, fica menos 20x, e aqui tem menos 500, daí esses dois sinais de menos se cancelam, certo? E a gente divide o 500 por 20, que dá 25, ok? Então, para te ter o valor de... para te passar, para ter um lucro positivo, a gente tem que vender pelo menos 25 calçados, certo? Isso aí vai ser o lucro zero, né? Então, se a gente vender 26 calçados, a gente vai ter um lucro positivo de 20 reais, por exemplo, certo? Então, essa é uma perguntinha mais de interpretação, que cai muito, esse tipo de coisa cai muito no Enem, assim, tem muitas questões que vão dizer assim, quanto que tu precisa para passar do lucro e tal. Então, é interessante ter essa visão de funções, certo? Pô, tenho mais um exemplo aqui. Bom, então vamos ver. A gente tem outra fábrica de calçados aqui. E a gente não sabe... tá escrito coeficiente angular, mas não tem bola. É o A da função, certo? Então a gente tem uma função y igual a x mais b. A gente não sabe quanto... A gente não sabe essa função, na realidade. Certo? Mas a gente sabe que ela é de primeiro grau. Ou seja, ela está relacionada a y com x de maneira de primeiro grau. Ou seja, x sem o quadrado.
E a gente sabe que o b é menos 500, ou seja, o ponto inicial da função é menos 500, certo? Qual que deve ser o valor, que se vocês forem ver, é exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui, né? Porque esse aqui também tem menos 500, né? Então, qual que deve ser o valor de A, certo? Para que o lucro seja 5.000 produzindo 500 calçados, tá? Então, vamos ver. Bom, a gente sabe que a nossa função vai ter que ser desse jeito, porque eu falei que ela é uma função de primeiro grau, né? Então, ela é L de x, lucro, vamos supor, igual a x menos b, porque a gente, mais b, certo? E o mais b a gente já disse que é menos 500. Então, a gente coloca aqui, correto? E agora, como ele falou, a gente está relacionando lucro com unidades. Então, as nossas unidades, que é os calçados, né, é 500 e o nosso lucro tem que ser 5.000. Então, a gente substitui lucro por, aqui ó, o valor de lucro vai ser 5.000 e a gente coloca aqui dentro da função x o 500, certo? Então, a gente vai colocar esse 500 no lugar de x aqui, certo? Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter 5.000 é igual a vezes 500. Pera aí que eu tenho que deixar uma pessoa aqui entrar. Entrou, boa. E aí a gente tem 5.000 igual a vezes 500 menos 500, certo? Passando esse 500 para cá, certo? Fica 5.500 igual a 500A. E aí a gente divide, passa os 500 dividindo e dá 11, certo? Então, essa nossa questão aqui, a função dela é Lx igual a 11x menos 500, certo? Isso aqui é quanto... tá pequeno isso aqui, não dá pra aumentar essa... tá, aumentar. Pera aí. Tá, que seja. Ali 11 de x menos 500. Isso aqui vai ser... essa aqui é a nossa função que nós não sabíamos. Então a gente pode descobrir os valores de A, B, ou descobrir a própria função sabendo algumas outras informações. O que eu quero mostrar com esses exemplos é que a gente consegue ir colocando valores nos lugares certos que a gente sabe que dá para colocar eles e ir descobrindo as funções para a gente usar elas depois, para o que a gente precisa, certo? Então vamos seguir na aula. Que é eu tentando fazer umas flechinhas, vocês podem ver que eu falhei, né? Mas aqui é uma flechinha. Então, o A e o B da função, que é aqueles valores que eu falei, que é os parâmetros que eu falei que podem ser qualquer coisa, eles têm um nome, certo? O nome do A é coeficiente angular. Por que angular? Porque quando a gente for ver do gráfico, é o A que vai dar a angulação da reta, certo? Mas a gente pode pensar que ele é a velocidade com que o valor aumenta, certo? O A é aquele que está junto com o X, tá? Então, quanto maior o A, mais rápido a função cresce, sabe? Se é um A pequeno, a função vai bem levinho assim. Se ele é um A maior, a função cresce bem mais rápido. E o B é o coeficiente linear. Ele está relacionado no gráfico, no lugar onde a reta cruza com o eixo Y, certo? E a gente chama ele de valor inicial da função. Por quê? Porque se vocês forem ver... Ó, vamos ver se agora eu consigo fazer um negócio legal. Vamos ver aqui, ó. Y igual... Opa... Y igual a x mais b, certo? Se eu por acaso botasse o x como zero, certo? Ou seja, o valor inicial que eu quero pensar, o valor que é zero primeiro, esse termo todo aqui se cancela, certo? Eu quero uma cor vermelha. Esse termo aqui se cancela, certo? Então a gente fica só com y igual a b. Por isso que a gente diz que ele é o valor inicial da função. Porque justamente quando a gente coloca o valor de x igual a zero, a gente fica com y igual a b, e esse seria o valor inicial da função. Então a gente vai ver isso às vezes, certo? É interessante saber o nome desses coeficientes, porque às vezes pode ser pedido numa prova, deu o coeficiente angular, ou mudando o coeficiente angular, ou mudando o coeficiente linear, e aí é interessante saber o que eles significam e o que eles valem. E outra coisa, esse coeficiente angular e esse coeficiente linear, eles vão valer para todas as outras funções que a gente vai ter. A de segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Só que as outras vão ter mais coeficientes, certo?
Vamos lá, vamos lá. Bom, tá. E aí, falando em gráficos, a gente já viu que a gente pode escrever uma função como um gráfico, certo? Então a gente pode colocar numa forma gráfica uma função que é uma relação entre dois valores, certo? Então, que nem eu já falei, um gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta, e isso é bom, importante frisar, porque se tu vê uma reta em um gráfico, com certeza é uma função de primeiro grau, não tem como, é a única coisa. Se ela tá reta no gráfico, função de primeiro grau. E aí também é interessante porque às vezes se tu tem uma função de primeiro grau que tu não consegue traçar ela no gráfico direito, tu pode saber que tu pode colocar ela como uma reta e às vezes pode te ajudar a resolver uma questão, certo? E a gente pode pegar uma função e fazer um gráfico usando pares ordenados. Se vocês viram a aula de gráficos, que eu acho que foi semana passada, explicaram o que são pares ordenados. Pares ordenados são esses valores juntos, né? Se tu tem uma função y igual a 3x mais 1, o par ordenado vai ser o valor que dá y quando tu coloca x, certo? Então se tu colocar x igual a 0, a tua função vai ser, o teu par ordenado vai ser 0 e 1, porque o y vai dar 1, certo? E assim por diante. Assim tu vai ter vários pares ordenados e tu pode ir colocando esses pontos no gráfico, e aí colocando esses pontos no gráfico a gente pode traçar esse gráfico, certo? Então vamos ver aqui, acho que eu tenho um exemplo agora. Tá, então aqui vamos supor, eu acho que aqui é o exemplo que eu tinha dado, né? Não, tá, é um exemplo. Bom, então vamos pôr essa função básica aqui. Olha, vocês terem uma noção aqui, não tem nem a função, certo? A gente poderia pensar qual que é essa função, mas não precisa, na realidade. Para fazer um gráfico, tu não precisa saber a função exatamente, se tu tem todos os valores, né? Então a gente tem uma função que relaciona os litros de gasolina com o preço que tu vai pagar, ok? Então é basicamente tu ir num posto, né? Então, se tu for num posto, é uma aplicação na vida real de função de primeiro grau, porque tu vai estar vendo o valor em função da tua gasolina, certo? Então, quando tem um litro, tu paga 3 reais, 2, 6, 3, 9, assim por diante. Então, aqui a gente tem x e y. Então, qual que é o par ordenado? O par ordenado, vamos fazer um... Esse par ordenado geralmente está entre parênteses, né? Então, esse aqui vai ser os teus pares ordenados, 1 e 3. Lembrando, um par ordenado, deve ter falado na aula de gráfico. Par ordenado é sempre x e y, sempre. Sempre. O valor que está deitado e depois o valor que está de pé no gráfico, ok? Então, 1,3, depois 2,6. Esses são os pares ordenados, ok? Então a gente vai vir num gráfico. Se a gente tem sorte, a gente vai ter um papel milimetrado assim. Geralmente a gente não tem essa sorte toda. E a gente vai colocar. Então, eu peguei aqui, o 0, porque nós vimos que a gasolina quando é 0 litros paga 0, né? Então a gente vai vir aqui e vai colocar o ponto no 0, tá? Depois 0 a 3, quando tivesse 1 litro, ia pagar 3 reais. Então a gente está relacionando litros no x com reais no y. E aí a gente vai traçando todos os valores que a gente tem. E aí, se a gente traçar uma reta esses valores, vai ficar uma reta, certo? Ali não diz, né? Mas essa função a gente pode estender ela para baixo, certo? Meu gráfico aqui não me permite muito, mas dá pra estender ela aqui. Ele não disse, mas eu sei que ela vem para baixo assim porque a função se comporta igual o tempo inteiro, que é uma função só, certo? Então ela vem desde o infinito embaixo até o infinito lá em cima, certo? No nosso caso não faz nenhum sentido falar isso porque é impossível tu colocar litros negativos de gasolina, certo? Mas tu pode pensar que aqui é litros que tu tá colocando, então aqui é quanto tu vai pagar. Certo, isso aqui é assim mesmo. Então vamos embora. Bom, tá. Agora nós vamos ter que desenhar as funções do outro exemplo. Eu não achei que ia ser tão difícil desenhar isso aqui no mconf. Então vocês me perdoem, mas eu vou dar uma tentada aqui, tá? Então tá, vamos ver aqui. Nós temos linhas, então vamos fazer linhas em vermelho. Não, linhas em preto. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma linha assim. Uma linha assim, beleza. Daí esse aqui vai ser o eixo Y, um pouco maior. Não deu certo, pera aí. Opa, não. Desfiz tudo. Puta que pariu. Vamos de novo. Aqui o Y. E aqui o X. Então esse aqui é o Y.
E esse aqui é o x. Beleza. Tá, então a gente viu ali que ele é 30x mais 500. Então eu vou desenhar um gráfico assim, sem muita... Ah, na real que eu vou ter que fazer esse gráfico aqui diferente, porque não vai dar certo. Pera aí um minuto. Tem que fazer ele assim. Assim, eu acho. A gente tem que fazer ele numa escala diferente, né? Porque a gente tem valores muito grandes, né? 30x, 500, tá? Então como que a gente vai conseguir achar esse gráfico? Ó, aqui é o y, aqui é o x, certo? Que aqui no ponto é o zero, ok? Então vamos ver. Se eu colocasse x igual a zero, vamos pensar um valor primeiro. Se eu colocasse x igual a zero, o meu valor ia dar 500, certo? Então, se... Pera aí um minuto. Esse aqui é o cx. Cx tem que ser um pouco maior. E aqui é o x. Se eu colocar o x valendo zero aqui, nessa função aqui, né? 30 vezes zero. Vamos ver aqui, ó. Vou usar esse lado aqui. Se eu colocar o x valendo zero, vai ser 30 vezes zero mais 500, ok? Então, a gente vai ter c de zero igual a 500, né? Tá, então, quando o x for zero, ou seja, ele estiver aqui nessa linha, né, x igual a zero, porque lembrem, né, aqui a gente vai ter os valores de 1, 2, 3, só que a gente vai estar numa escala diferente, né? Então vamos supor que eu vou dizer que o 500 é aqui, ó, nesse lugar. Beleza. 500. Tá no papel, então é mais fácil. Aqui é o 500, certo? Então, em vermelho, vai ficar aqui. Pera aqui. Texto. Aqui. Aqui é o ponto. Esse é o meu ponto. Aqui vai ficar o ponto x, certo? Se eu colocar 1, e aí assim a gente vai ter que ir fazendo, certo? Vamos colocar os valores. Vamos tirar o vermelho para não ser chamativo. E vamos colocar o valor de c igual a 1, por exemplo. Ou melhor, para ser mais... Colocar o valor de... 50, vamos ver, não. De 10, vamos ver, 10. 10 vai dar 30 vezes 10, mais 500. Isso aqui vai dar 30 vezes 10, 300, mais 500, isso aqui dá 800, né? Então a gente tem que ir no lugar do 800. O 800 vai ser num lugar assim, ó, vai ser tipo essa distância aqui, mais ou menos aqui, assim, certo? Isso, quando for 1, se eu disse que 1 é aqui, né? Vamos botar isso aqui para ninguém se perder. 800. E aqui o boom. Não, errado, não ficou bom. E aqui o 1, ok? Daí o nosso ponto, ele vai estar aqui, ó. Subiu aqui. Pá. Certo? Com isso a gente já pode traçar uma reta, a gente já tem 2 pontos, né? Então a reta que liga esses 2 pontos, vamos fazer de outra cor, vamos fazer de azul. A reta que vai ligar esses 2 pontos é a reta da minha função. Ok? E a gente pode esticar essa reta para os 2 lados. Ok? Pá, para cá e para cá.
Se eu tivesse Ai, ela ficou meio torta. Peraí. Se a gente tivesse um gráfico um pouquinho melhor, numa escala melhor, a gente ia ter todos os valores aqui, e aqui a gente ia poder relacionar eles, né? A gente ia só precisar puxar eles aqui, e aí achar eles aqui. Esse que é a beleza de achar de usar um gráfico. Pera aí, o Wendel tem uma pergunta. Quando for 10... desculpa, talvez você tenha pedindo quando não for 10. Não sei se foi isso que tu pediu, porque aqui tá, tu pediu quando for 10. Deixa eu ver. Vamos ver. Porque, ó, quando for 10 vai dar 800, né? Por causa disso aqui. Eu botei 800 aqui, certo? Se tivesse um gráfico, se tivesse fazendo desenhando, ia ficar um pouco mais bonito. Talvez eu mande um mais bonito, assim, pra vocês verem certinho esse exemplo. E 10 é um valor que eu escolhi, certo? Pode ser qualquer valor, no caso. Podia estar utilizando aqui pra ver. E seria interessante que eles estivessem certinhos na hora de construir o gráfico, né? Aqui eu tô só mostrando. Então eu poderia colocar, porque aqui, por exemplo, aqui eu coloquei... eu falei... Ah, não, aqui acho que eu entendi o que tu quis dizer. Porque eu coloquei o 1 aqui, né? A real aqui é 10. Pera aí, como é que apaga isso aqui? Vamos ver. Eu não sei apagar agora, então pera aí. É que eu botei um 1 sem querer, né? Mas eu quis dizer 10 aqui. Bah, isso aqui é muito ruim de fazer gráfico. Me arrependo muito de ter colocado isso assim. Aqui é um 10, ó. Certo? E lembre, isso aqui tá fora de escala. Eu não fiz dentro da escala porque senão ia ser um terror. Se fossem fazer em casa, seria bom que vocês fizessem com a escala certinha. Assim, a mesma distância entre os valores, certo? E aí eu coloquei pra fazer os outros também, mas vai ser muito difícil fazer. Acho que a gente vai perder muito tempo fazendo eles. Então, vocês podem tentar fazer em casa esses dois aqui, o 50x e o 20x menos 500. Vai ser bem legal pra vocês treinarem. Se vocês não conseguirem, me mandem e-mail, sério. Podem me mandar, eu ajudo a fazer. Me mandem fotos no WhatsApp, talvez. Eu não passei meu número do WhatsApp, mas tem no grupo do Edu, de qualquer forma. Se vocês precisarem de ajuda, podem me chamar mesmo, tá? Então vamos seguir aqui. Então vamos dar uma olhada no coeficiente A agora, certo? Bem básico. Quanto maior o A, mais próximo a reta vai estar da vertical, se nós estiver fazendo um gráfico, certo? Então, ó, percebam que o A aqui tá como... Vamos ver se eu consigo fazer um cercadinho em volta. Ó, o A tá módulo de A, né? Módulo significa o quê? Tanto faz se ele for positivo ou se ele for negativo, ele vira positivo, certo? Então, quanto maior for o módulo de A, mais próximo vai estar da vertical. Então, vocês podem ver aqui, ó, uma função de x, ó, y igual a x, ela passa assim. A função de y igual a 2x, ela já está mais perto da vertical. E a função de 3x está ainda mais perto, certo? Agora, por exemplo, se fosse menos 3x, se fosse menos x, por exemplo, ela estaria assim. Assim. Essa é uma função de menos x, ok? Se fosse uma função de menos 2x, ela estaria... Opa, pegando o lugar errado. Se fosse uma função de menos 2x, ela estaria assim. Cara, errado de novo. Não, porque eu tô falando ao contrário. A função de menos 2x estaria assim, ó. Aqui e aqui, isso. Obrigado, Jaqueline. Eu só queria até explicar direitinho ali. Bom, então aqui o menos 2x ela vai estar mais perto. Então, e é claro, né? O mínimo não é x. Se for por exemplo, x sobre 2, ela vai estar mais perto aqui da vertical, certo? Então, quanto menor ela, mais perto vai estar da horizontal, certo?
E tá, e agora vamos ver o coeficiente B então. O B vai ser esse valor que vem junto, certo? Ele vai dizer onde é que a reta vai cruzar o eixo y, certo? Então, se o B for mais 1, ela cruza o y no mais 1. Se for menos 1, cruza no menos 1. Se tu quiser ver isso, tipo, graficamente, conforme tu aumenta o B, o gráfico se desloca para a esquerda, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Eu aumentei o B era 0, agora ele é 1, daí o meu gráfico foi para cá, porque ele tem que passar, o 0 dele tem que passar no 1, certo? E isso vale tanto para uma função que seja com uma positivo quanto negativo, né? Ela passa no mesmo lugar, certo? Então, ó, 2x mais 1 vai cruzar o y aqui no ponto 1. Menos 3x mais 1 também vai cruzar o ponto y no ponto 1, certo? E aqui, certo? Acho que deu pra entender. Por isso que é o valor inicial, né? O valor inicial é onde é o zero, certo? Então vamos ver. Bom, agora aqui tem mais alguns tipos de função que são interessantes de saber como é que elas são. Então, função constante. A função constante ela tem sempre o mesmo valor, independente do x. Então ela não depende do x, certo? Parece meio estranho, mas ela cai aqui como uma função de primeiro grau. Porque o x na realidade, ele tá ali, só que como o a é zero, a função ela é sempre constante. Então, por exemplo, se tu tiver uma função y igual a 2, que nem essa aqui, ela vai ser uma linha reta no 2. Porque, ó, coloquei x menos 2, vai dar 2. Coloquei x menos 1, vai dar 2. Coloquei x igual a 0, vai dar 2. Sim, sempre. Essa aqui parece meio besta de olhar e, para que eu vou usar isso? Mas, por exemplo, tem questões na URGS que acontece de eles pedirem com essa função constante, pá, e uma outra função. E aí junta no mesmo gráfico. E aí tem que fazer algumas coisas ali no gráfico. Então é interessante saber também como funciona uma função constante e o que pode acontecer com ela, certo? Depois a gente tem a função linear, ok? A função linear é uma função que cruza a reta, é uma função que cruza o eixo y no ponto 0, 0, tá? Então ela é todas aquelas funções que passam no zero. E para isso acontecer, o valor de b tem que ser zero, certo? Por quê? Porque, ó, essa função é y igual a 2x. Para dar isso, o b tem que ser igual a zero. Porque se o b fosse qualquer outra coisa, lembra que eu tinha falado? Ela ia cruzar o eixo y em outro lugar. Ia estar cruzando o 1, no 2, no menos 1, menos 2. Então isso é uma função linear. Para ela ser linear, ela tem que cruzar no eixo do ponto 0, 0. Ou ela tem que passar no ponto 0. Então isso é interessante. Se tu vê uma questão que fale de função linear, tu já sabe que o ponto 0 e 0, o par ordenado 0, 0, pertence a essa função, certo? Em algumas outras funções tu não pode assumir isso. Então isso também é interessante, pode ser que seja utilizado para resolver algum exercício. E a função de identidade é uma função linear particular, onde o a é exatamente igual a 1. Que então tu fica um y igual a x. Então qualquer valor que tu plotar de x, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, o y vai dar igual. Então 1, 1, 2, 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Esse aqui é legal, porque ela dá pra ver algumas coisas graficamente assim. Ela cruza o nosso eixo, vocês podem ver que ela tá bem no meio, né? Ela é exatamente. Esse ângulo aqui é 45 graus, se vocês lembram da aula de triângulo retângulo que teve. Esse ângulo aqui fica de 45 graus, certo? E aí ela traça bem, então essa metade aqui fica um triângulo igual a esse daqui, certo? Então às vezes isso é legal também, dá pra fazer algumas áreas aqui, algumas coisas, então é interessante ver isso aqui também. E agora vamos ver de crescimento e decrescimento de função. Isso significa o comportamento dela. Se eu aumento x, o que acontece com o y, certo? Ou se eu diminuo o x, o que acontece com o y? Então, basicamente, se eu aumentar o x e o y aumentar também, isso é uma função crescente. Os dois cresceram, certo? Agora, se eu aumentar o x e o y diminuir, é uma função decrescente. Isso é muito mais fácil de ver quando tu estiver vendo um gráfico. Ó, peraí, e outra coisa. A gente dá pra provar isso, mas eu não vou provar porque não precisa. Mas ó, se o valor de A é maior que zero, ou seja, positivo, a função é crescente. Se ele é menor do que zero, a função é decrescente, certo? É bem batata, assim, isso sempre funciona. Ó, olhando um gráfico a gente consegue ver, ó. Se a gente puxar uma setinha aqui... Opa, Jaqueline acho que vai escrever alguma coisa.
Tá, tudo bem. Ó, se a gente estiver olhando na direita, será que dá pra aumentar aqui isso aqui? Ah, dá pra aproximar, que legal. Vamos ver aqui, ó. Vamos supor essa função 2x mais 4, certo? Se o x ele aumenta para a direita, certo? Então, se eu olhar a função para a direita, o y tem que crescer. Então, esse é um jeito de vocês verem graficamente, certo? Olhou para a direita, se o y cresceu, se eu estiver indo para cima, ela vai ser crescente. Para a gente ver, o a é positivo, certo? E aqui, ó, se a gente de novo olhar para a direita, mas a nossa função descer, ela for ficando menor, ou seja, fazer esse desenho assim, ela vai ser decrescente. E a gente pode ver porque ele é negativo aqui, o a é negativo. Então isso aqui é interessante porque caso tu tenha só um gráfico e tenha que dizer se ele é crescente ou decrescente, é só tu ver isso aí. Olhou para a direita e ele subiu, crescente. Olhou para a direita e ele desceu, decrescente. Certo? Vamos para o próximo slide. Bom, vamos ver aqui, tem um exemplo. Então vamos ver se as funções são crescentes ou decrescentes e vamos ordenar elas do mais perto do eixo x ao mais longe. Tá, então nós temos dois conceitos que a gente viu. A gente tem o conceito de crescente ou decrescente que a gente acabou de ver e os do coeficiente a, né? A gente vai ter que ver para ver qual que está mais perto do eixo. Tá, então vamos primeiro ver quais são crescentes e decrescentes, tá? Nós não temos gráfico, a gente só tem a função. Então, bem fácil. Se ela é positiva, crescente. Se ela é negativa, decrescente. Então, vamos fazer uma caixa de texto bem grande aqui. Assim. Ó. Essa primeira aqui, o 2 é positivo ou negativo? Positivo. Então, C de crescente. Na B, menos 6x mais 2. Menos 6, negativo. Então, ela é decrescente. Ó. Na C, 0,5x. Ó, o meio de x. É crescente ou decrescente? É crescente, porque é positivo. Mesmo que seja menor do que x, não tem problema. É crescente. Certo? Vamos ver. 20 menos 8 de x. Ó, essa aqui está invertida, mas mesmo assim vale a mesma coisa. Qual que é o a? O a é o que está junto com o x, certo? Então, menos 8 é negativo. Então, isso aqui é uma função decrescente. E por último, x menos 3. O x é o nosso... que tá com o a, né? O a é igual a 1. Então, aqui é crescente, certo? E vamos ordenar elas da mais perto do eixo x para mais longe. Então vamos lembrar. Quanto maior o a maior, mais longe do eixo x. Certo? Porque se vocês lembram do slide lá, quanto maior é o a, mais perto do eixo y, na vertical. Então, mais perto do eixo y está mais longe do eixo horizontal, que é o x, certo? Então, vamos ver. Para a gente ordenar isso, a gente precisa ordenar o módulo deles. Então, a gente tem quais módulos? A gente tem 2, 6, né? Módulo de menos 6 é 6. 0, 5, 8, módulo de menos 8 é 8. E 1, que é aqui. Então, o menor é 0,5. Então, C é o primeiro. Vamos fazer de outra cor. C... tudo mudou para vermelho. C primeiro. Depois, o que vale 1, né? Então, é o E. Depois, 2, né? O módulo de 2 é o A. Daí, depois a gente vai ter o menos 6, que é o B. E depois o menos 8, que é o D, certo? Então essa aqui vai ser a ordem deles, certo? Então o mais perto do eixo X, ou seja, mais longe do eixo Y, vai ser o C, depois o E, o A, o B e o D, ok? Correto? Aqui é o que eu tinha feito antes, ó. Aqui. E é isso aí mesmo, parece que eu acertei. Aqui eu vou tomar. Outra coisa que a gente tem é o zero da função, certo? Tudo são um monte de nomes, assim, vocês podem... eu vou passar esse PDF pra vocês, vai estar tudo aí pra vocês olharem. É legal ter esses nomes na cabeça, que eles existem, porque às vezes eles falam disso na prova e aí, tu perde um tempo pensando, o que será que é o zero da função, sabe? Enquanto poderia já saber, bate, cabeça. Então, o zero da função vai ser o valor de x
pro qual o y é igual a zero, certo? Então, onde a gente zera aquela função. Só que o zero da função é o x. É bem legal. Eu caiu numa prova da URGS, eu tava fazendo outro dia. Caiu exatamente assim. O valor x igual a 3 é o zero da função. E era certo, né? Porque se tu colocasse o 3, se tu substituísse o x por 3, tu dava zero, certo? Mas aí que tava o pega-ratão. Será que o zero da função é o valor de x ou é o valor que dá y, sabe? É essas coisas assim. Então é interessante, ó. O zero da função é o valor de x onde y dá zero, certo? Então, o que isso quer dizer? Esse valor vai cruzar o eixo x, certo? Porque o y vai ser igual a zero. E quando o y é igual a zero, a gente está passando no eixo x, certo? Então, a gente tem uma fórmula para achar esse zero da função, que é assim, a gente substitui o y por zero, e aí passa o b para cá, ou o menos ax para cá, para esse lado, fica menos ax, e aí joga esse a para baixo. Então tu fica com x igual a menos b sobre a. Esse aqui é bem legal de lembrar. Esse aqui é o lugar onde a função corta o eixo x, certo? Ou o zero da função. Vamos ver aqui. Tá, então. E aí vamos ver o sinal. Acho que essa é a última parte da matéria. Ah não, tem mais uma. A gente às vezes vai precisar saber onde que a função é positiva. E por isso eu quero dizer y é positivo, ou seja, função positiva, né? Quando a gente fala da a função é o valor de y, certo? Que é o valor da vertical. E onde ela é negativa, onde os valores de y são menores que zero. A gente pode tentar fazer isso de dois jeitos. Ou com um gráfico, que é muito fácil, ou algebricamente, que também não é tão difícil. Então vamos ver algebricamente. A gente vai ter que ver os valores que a função assume, certo? Então vamos pegar uma função aqui que tá, 2x menos 10, ok? Eu botei alguns valores, certo? Na função. 2x menos 10, o 2 vezes 1, 2, menos 10, menos 8. 2 vezes 2, 4, menos 6. 5, 2 vezes 5, 10, menos 10, 0. F de 6 dá 12, 12 menos 10 dá 2, e de 7 dá 4, certo? Então a gente consegue ver que, quando eu coloco valores maiores do que 5, essa função vai ser positiva, certo? Porque os valores aqui são positivos. Se eu botasse 8 ia dar 6, se eu botasse 9 ia dar 8 e assim por diante. Não ia ter como ficar negativo isso. E se eu fosse colocando valores cada vez menores aqui, 1,5, 0, menos 1, menos 2 e ir crescendo, ia ficar cada vez menor. Então essa função é positiva a partir do 5 e negativa para menores que 5. E aí vocês podem ver que o 5 aqui, esse x igual a 5 é o zero da função, certo? Porque dá zero, a função dá zero. E se tu for ver, aquela funçãozinha que a gente tinha lá, que era x igual a menos b sobre a, pera que o meu barra não funciona, agora. Bom, aqui é uma barra, certo? Mas vai ser essa aqui, ó. Menos b sobre a, se tu colocar o menos 10 ali, ó, x igual a menos 10 dividido por 2. Isso aqui vai dar, menos 10 é mais 10, 10 dividido por 2, isso aqui dá 5, certo? Então o zero da função é 5. Então, um bom jeito de a gente começar a procurar onde a função é positiva ou negativa é achar o zero da função. Daí é aí que tá. Tem que ver se ela vai ser positiva para um dos lados ou para o outro lado. E é isso que a gente vai ver agora. Numa função que é negativa, decrescente. Ó, vocês perceberam que essa aqui é uma função crescente. Aumentei o x, aumentou o y. Agora nós vamos ver uma decrescente, onde a gente vai ver uma função que quando a gente aumenta o x, a gente diminui o y. Só que ó, o zero da função não mudou de lugar. É ainda no 5, certo? Se a gente colocar na fórmula vai dar 5 de novo. Só que dessa vez quando eu coloco valores de 1, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 10, menos 8, mais 8. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 10, 6. O 5 dá 0. 6 é menos 2 vezes 6 dá menos 12. Menos 12 mais 10 dá menos 2, certo? Então, pra cá, a partir daqui, conforme a gente for aumentando esse valor aqui, vai ficar cada vez mais negativo. E esse aqui vai ficar cada vez mais positivo. Então, isso aqui
o sinal dela é negativo para valores maiores que 5 e positivo para valores menores do que 5, certo? Com o gráfico é ainda mais fácil, certo? Porque ó, a gente vai desenhar o gráfico, certo? A gente vai ver se ela é crescente e tal, pá, desenhou. Ela vai cortar o x exatamente no ponto menos b sobre a, que é aquilo que a gente conversou. E aí, para baixo do x ela é negativa, então esses valores aqui vão ser negativos. Todos esses valores de x aqui vão ser negativos. Vão dar y negativos, né? Vocês podem ver que a relação deles está aqui. E a partir daqui eles vão ser positivos. Não confundir com os lugares onde x é positivo e onde x é negativo. Porque a gente está vendo aqui o y, como o y se comporta, certo? E aqui é um exemplo ao contrário, do decrescente. Vocês veem aqui na sua aluna. Supondo que o 5 fosse aqui, ele não é, mas supondo que ele fosse aqui, quando são maiores do que 5 numa função crescente, os valores são positivos. Se são menores, vai dar negativo. E aqui na função decrescente, que foi o segundo exemplo, valores maiores que 5, negativo y. Valores menores que 5, positivo y, certo? Ó, agora nós vamos ver outra coisa aqui. Como a gente vai achar uma função olhando um gráfico? Isso aqui também às vezes é interessante, porque tu vai ter um gráfico só e tu precisa achar o valor daquela função. Isso também cai bastante no Enem. Para isso a gente só precisa saber onde cruza o eixo y, aqui é um y, não um x, certo? O eixo y, aqui é y, e o eixo x. Sabendo esses dois valores, e sabendo que ela é uma função de primeiro grau, né, a gente consegue achar a função dela. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora. Tá, nós temos essa função aqui, ok? Não sei nada sobre ela. Não tá escrito isso aqui, certo? A gente não sabe nada sobre essa função. A gente sabe... Quer dizer, nada também não. A gente sabe algumas coisas, né? A gente vai saber onde ela corta o eixo y, certo? Que é aqui. Deixa eu fazer meus cercadinhos, que eu gostei do cercadinho. Onde que ela corta o eixo y, que é aqui. E onde ela corta o eixo x, que é aqui. Peraí. Que é aqui. Outra coisa que a gente sabe. A gente tem certeza que essa é função de primeiro grau. Por quê? Porque a gente tá na aula de função de primeiro grau, né, o idiota? Não. Porque ela é uma reta. Sendo uma reta, ela é função de primeiro grau. Certo, então, se a gente sabe isso, a gente sabe que ela é da forma y igual a ax mais b, que é o que a gente viu antes. A gente sabe que ela cruza o eixo y no ponto y igual a 6, que está aqui, né? Como ela cruza o eixo y, isso significa que o x dela é 0, certo? Que está aqui no 0. Então, o par ordenado dela é 0 e 6. E o x ela corta no ponto x igual a 2. A gente sabe que x é igual a 2 e y vai ser igual a 0. Ok. A gente vai substituir esses valores aqui nesse sisteminha, certo? Ó, vamos colocar o y aqui, 6 igual a vezes 0, porque o x é 0, né? Mais b. E aqui a gente vai colocar 0, porque o y é igual a 0, aqui nós vimos, igual a vezes 2, mais 6, porque a gente já sabe que b é 6, porque a gente fez aqui em cima, né? A gente cortou isso aqui. Vejam, a gente cortou isso aqui, né? Isso aqui deu 0. E aí o b deu igual a 0. B deu igual a 6. Então a gente já coloca isso aqui. Passa o 6 pra cá. Como menos 6, né? E passa o 2 dividindo. Então o a vai ficar igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Então o a é igual a menos 3 e o b é igual a 6. Só precisamos substituir aqui na fórmula. Y igual a menos 3x mais 6. Vamos ter uma prova real se nós fizermos certo. O coeficiente b, ele significa onde a função começa. Ou seja, se x é igual a 0, onde que ela vai cruzar o eixo y. Então, ela cruza no ponto 6. Show de bola, tá certo. A função é menos 3, então ela tem que ser negativa. Vamos olhar olhando para cá. Os valores de y aumentam ou diminuem? Diminuem, né? Vão ficando cada vez menores. Então, ela é decrescente. Então, a gente acertou. Fizemos bonita a função. Essa aqui é a função que forma este gráfico aqui. E agora sim, a última coisa, daí eu já libero vocês. Não sei se a aula foi curta, comprida, depois vocês me falem. A gente consegue ver, achar o ponto. Isso aqui sim, isso aqui é a coisa que mais vai cair no Enem e na URGS.
onde que as retas se encontram, certo? Então, se eu tiver duas retas que estiverem vindo no mesmo gráfico, uma reta assim e uma reta assim, a gente tem um ponto onde elas se encontram. Então, isso não é muito útil assim, mas de curiosidade, se a gente tem duas equações de primeiro grau, as retas dela... tá, beleza. Obrigado, Joaquim. As retas, elas... Duas retas de primeiro grau, elas só se cruzam uma vez, um ponto só. E como é que a gente vai achar ele, certo? Bom, é uma lógica bem simples. A gente iguala as duas funções para achar um x em comum. Já que as duas dependem da mesma coisa, que é x, se a gente igualar as duas, ou seja, fazer os y's delas serem iguais, a gente vai achar o ponto y onde eles se cruzam. A gente sabe que é ali, certo? A gente não sabe qual é, mas a gente sabe que eles se cruzam em algum ponto y. E a gente vai descobrir o x. Então vamos ver, por exemplo, a função 50x e 30x mais 500, que era aquelas duas funções, faturamento e custo, né? A gente iguala as duas, certo? Daí a gente tem, ó, desse lado 50x igual a 30x mais 500. Passa o 30 para cá, fica 20x. Daí divide o 500 pelo 20, fica x igual a 25, certo? Então a gente sabe que ela cruza no ponto 25. Se eu fosse fazer um gráfico, se preparem para mim fazendo o gráfico de novo. Ó, ela ia... O cara mais burro. Um gráfico aqui e aqui. Mas de tanto fazer gráfico, acho que vou pegar a mão. Ó, então a gente sabe que é no ponto 25 que elas se cruzam, mas a gente não sabe qual que é o ponto y que elas se cruzam, certo? E para fazer isso, a gente só precisa colocar o 25, o ponto x, em qualquer uma das duas funções. Então vamos supor, vamos colocar no 50 vezes 25, no 50x, certo? Colocamos 25 como valor de x, 50 vezes 25, 1250. Para ter certeza, colocamos no cx também, certo? Então, tu vai ter cx mais 30x, 30 vezes 25 mais 500, 750 mais 500, 1250. Então, o par ordenado onde eles se cruzam é 25 e 1250. Aqui vai ficar meio apertado esse meu gráfico, né? Mas vamos supor que, por exemplo, o 1250 está aqui. Certo? Meus gráficos são umas coisas mais fora da cabeça da história. Vamos supor que a gente tem a função 50x, ela é mais ou menos assim. E a função 30x menos 500 aqui. O 500 está aqui. E aqui elas seguem a vida delas, certo? Então a gente consegue ver que o ponto onde elas se cruzam é aqui onde a gente disse que elas iam se cruzar. Certo? E isso aqui tem um monte de uso, sabe? Isso acontece muito na URGS. Na URGS é o que mais tem. Tu vai ter que igualar funções. Certo? Então, eu acho que é isso aí minha aula. Não tenho mais nenhum slide. Não tenho. Terminei. Certo? Agora, vocês não fizeram muita pergunta. Vocês podem fazer perguntas qualquer. Vocês podem sair se vocês quiserem. Não tem problema se não tiverem pergunta. Mas se quiserem ouvir a pergunta dos outros. Podem me dizer se a aula foi boa, ruim, como é que vocês acharam, se tá bom, se tá... que vai ter aula semana que vem de novo, né? Tal. E outra coisa, eu vou botar, eu vou deixar no Drive essa aula gravada, que eu tô gravando ela aqui. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá tudo certo. Eu vou deixar ela gravada e eu vou deixar os slides também pra vocês olharem. Eu separei vários exercícios assim, eu separei até exercícios demais, tipo 6 listas com um monte de exercícios, sabe? E aí o pessoal da gerência da matemática me cortou de dar pra vocês, porque eles disseram que vocês não estão fazendo muitos exercícios, sabe? Mas então eu vou deixar uma lista só, que tem uns 20 exercícios, sabe? Porque esse tipo de matéria aqui só vai ser
só vai dar pra se aprender se ficar fazendo muito exercício, sabe? Então é interessante fazer várias vezes coisas parecidas assim para pegar bem a manha, tá? De qualquer forma, esses exercícios a mais, essas outras 5 listas eu vou deixar num lugar separado. Uh, Tem vários exercícios de Enem. Tem uma lista que tem tipo 20, 30 exercícios de Enem. Então se alguém quiser já ir fazendo exercícios de Enem, me chama que eu mando, certo? Que eu acho que vai ser melhor assim do que eu colocar todas elas lá e aí parecer que tem um monte de exercícios para fazer. Essa minha lista vai ser a lista de exercícios, ela tem uns 20 exercícios, se puderem fazer todos. Não precisam fazer todos pra semana que vem, assim, não é extremamente necessário, mas seria bom que vocês fizessem para pegar amanhã. Eu também coloquei tipo um guia de estudos assim que eu fiz para essa matéria, que é um PDF lá também que vocês podem ler para você. Tem tipo umas perguntas assim que vocês, tipo, o que vocês deveriam saber de cabeça para entender para saber que entendeu essa matéria, tá? Então, é isso que eu vou colocar lá. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fechar a sala e tal. E aí vocês podem ir para casa. Sim, tá. Beleza, então acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Feito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. E se divirtam aí em casa, o que vocês estiverem fazendo, certo? Agora como é que fecha isso aqui? Vamos ver. Oh, muito obrigado. Tá, vou dar uma olhada. Eu tinha visto em algum lugar onde fechou. Oi. Sim, sim, claro. Exatamente. De nada, obrigado. Até mais. Achei aqui o lugar de fechar.